Opa rapaziada, como é que vocês estão? Gameoverse acabou de ser lançado e olha que pra um piloto isso daqui tá muito bom. Mas enfim, vamos lá analisar o episódio piloto de Gameoverse. O episódio começa nos apresentando um mundo onde a protagonista, Kit, vive. E por esse comecinho, dá pra entender que eles são heróis e... Oh, porra, já começou a ação? Eu não sei se isso aqui foi só comigo, mas essa luta me lembrou muito Metal Sonic contra Sonic. Depois da solada que aconteceu aqui na nossa frente, a cópia grandona do robozão engole a cópia da Kit e vira... um kaiju? E é que a gente descobre que o tal Mochila era, na verdade, um robô. Eles se fundem e... Caralho, eu tomei uma xerecada. Eles se fundem pra tentar derrotar essa coisa aí e... Caralho. Whole Impact Frames, hein? Mesmo eles ganhando, o mundo deles, infelizmente, acaba sendo desintegrado e todo mundo lá também é desintegrado. Não muito depois disso acontecer, um homem misterioso chamado Dusk tende a mão pra ela, que eu carinhosamente o apelidei de... Castlevania. Mas tudo era só uma recordação da Kit. Agora vamos para a apresentação de personagens. Kit, a protagonista e a líder do grupinho dos protagonistas. Kadooble, um robô esférico pequeno, rabugento e que é o companheiro da Kit. E um aprendossauro chamado Gubbles. E ele... aprende. O Gubbles era um personagem de um jogo infantil e a gente descobre que ele era um personagem de um jogo porque o próprio Kadooble fala isso daqui. Isso explica por que você quer tanto salvar todo personagem inútil que encontramos nos jogos. Não demora muito pra que alguma coisa aconteça e, de fato, acontece. Uma nave gigantesca aparece do nada e esta nave é da organização Sintaxe. E vamos lá pra mais uma apresentação de personagem. Fold, um bicho papel burrão. Senhorita Daisy, uma lorona. E sim, eu sei que o nome completo dela é Senhorita Desinformação, mas fica engraçado quando eu falo isso, então esquece. E o líder deles, Warry. E adivinha quem é o dublador desse cara? Ele mesmo. O Fold tenta atacar a nave dos protagonistas e ele consegue fazer um tirinho, que inclusive joga o Kadooble pra fora, mas o objetivo principal era fazer com que eles não chegassem no mundo de jogo que tava lá perto. E sabe o que acontece? O tiro faz eles irem pro mundo de jogo. Mas só a Kit e o Gubble caem juntos, porque o Kadooble ele acaba caindo numa parte mais isolada e ele é comido por um tubarão. O Fold e a Daisy encontram a tela de título do jogo e eles partem pra tentar achar o herói daquele jogo, pra fazer com que ele vença o vilão. Mas quem acaba encontrando ele é a Kit e o Gubbles. E quando é nos apresentado esse herói, ele... é um golfinho furioso. Caralho, por que ele ficou 3D do nada? Detalhe, a Kit e o Gubbles não viram a tela de título do mundo de jogo, então eles não sabem que esse golfinho aí é o herói. O nome desse golfinho é Flappers, o super golfinho, e... ele é um golfinho. Ele propõe ajudar a Kit e o Gubbles, trazendo eles para a Cidade dos Corais, que é como se fosse a casa do herói. Na visão do Kadooble, a gente vê ele tentando sair da boca daquele tubarão, sendo irritante do jeito que ele é. Até o próprio tubarão fala isso. E nós somos apresentados ao vilão do jogo, esse tubarão aí, que se chama Snappers. E cara, eu simplesmente amei essa linha de diálogo aqui. Você disse que ele é um golfinho? Isso aí. E você é um tubarão enorme. Enorme. Vou pensar em alguma coisa. Depois do Flappers levar eles pra Cidade dos Corais, a Kit acaba tendo um ataque de pânico porque aquele lugar lembra muito a casa dela. E o Flappers sai de lá porque ele diz que ele tinha algumas tarefas pra resolver. Até o próprio Gubbles acaba suspeitando disso e tenta avisar pra Kit. Mas, a Kit não dá muita importância e eles só continuam tentando achar o Kadooble por lá. O Fold se disfarça de papel mágico falante e ele começa a incentivar o Flappers a derrotar os vilões. Eu não sei vocês, mas o Fold aqui me lembrou muito... Desculpa, eu tinha que fazer essa piada. E quando o Flappers pega ele tem que meter um nome falso, né? Porque ele não pode dizer que ele é o Fold da Sintaxe. E sabe qual é o nome falso que ele pensa? Senhor Papel. Quando o Gobbles tá perguntando pra galera da Cidade dos Corais quem que seria o herói, essa...
Essa coisa feia do cacete diz que o Flappers é considerado o herói lá daquela cidade. Os dois ficam em pânicos porque o Flappers estava bem na frente deles há um bom tempo atrás. Eles ficam malucos, tentando saber como é que eles vão fazer pra alcançar o Flappers agora. E quando o Flappers volta, a Kitty percebe que o papel que ele tá segurando, na verdade, é alguém da Syntax e tenta roubar. Só que como o Flappers não sabe disso, ele, fica confuso. E a Kitty, sem querer, acaba contando sobre o Gameoverse pro Flappers e aquele mundo começa a se desintegrar. E aqui a gente já vê mais uma regra. Jogadores não podem contar para os personagens de jogo sobre o Gameoverse. Caso isso ocorra, aquele mundo vai ser desintegrado automaticamente. Tudo volta, só que o Fold mente pro Flappers dizendo que eles estão querendo roubá-lo e ele acaba saindo fora. A Kitty infelizmente se culpa por ela não saber que o Flappers era o herói de lá e acaba jogando a culpa toda pra ela. Eu poderia muito bem pular essa parte, mas foi tão fofinho o Gobbles consolando a Kitty. Sério, eu achei isso aqui mó fofinho. Eu amei muito isso. O Flappers chega até lá e pelo fato dele ver a Kitty, o Gobbles e o Kadooble do lado do Snappers, eles têm que mentir, porque, já vimos o que acontece se você contar sobre. Fold e Daisy estão na vantagem, já que eles estão ajudando o Flappers a vencer o Snappers. Detalhe, o Flappers carinhosamente apelida a Daisy de Senhora Papel. Olha eles dois corando. Que fofo. A luta começa e aqui eu vou dar mais um crédito pros animadores disso aqui. Cara, tá muito perfeitinho. Essa luta ficou muito bem animada e fluida, desde os pequenos detalhes até os maiores detalhes. E pausa pra momento fofo. Senhor Papel protegendo a Senhora Papel. Ai, que lindinho! O Flappers infelizmente acaba ganhando e eu não pude deixar de notar que o Snappers tá fazendo a pose do Peter Griffin. Mas Yuki, por que o mundo do Flappers tá morrendo, sendo que ele venceu o vilão? Vamos lá, no Gameoverse, se você vence o vilão, é como se você tivesse zerado o jogo. E quando você zera um jogo em específico, é bem difícil que você vá entrar nele de novo, porque, bom, você já completou tudo dele. Pra que você vai entrar nele de novo? Eles voltam pra superfície com a ajuda do Flappers, da Kitty e do Kadooble, que se fundem e dão aquele canhão estrelar que eles fizeram no começo do episódio. Detalhe, a navezinha ainda não tinha se recuperado e ela ainda estava danificada, e eu acho que isso vai ser bem importante. Flappers, infelizmente, acaba vendo o mundo dele morrendo e sendo desintegrado, e essa cena foi bem pesada. E olha que estamos no piloto ainda. Já pelo lado da Syntax, o Warrick fica meio puto pelos dois não terem feito porra nenhuma. E tenta explicar pro Snappers sobre o Gameoverse, mas isso daí acontece. E nos takes finais desse episódio, vemos que a Malícia e o outro robô sobreviveram. E aparentemente, a Malícia vai ser meio que o Metal Sonic pra Kitty, tá ligado? E assim, o episódio piloto acaba. Olha, eu sei que a gente ainda tá no piloto de Gameoverse e tal, mas isso aqui tá simplesmente perfeito. Se a série continuar nessa pegada, mano, tem potencial pra ser literalmente a melhor série da Glitch. Não, vaza daqui. Você não entra nesse aspecto. Não seria maluquice dizer que Gameoverse, dentre todos os pilotos da Glitch, foi o mais perfeito até então. Nota final, 10 de 10. Isso aqui tá simplesmente perfeito. E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Yuki. E as cortinas se fecham por hoje.